Sabia que o Andrés Kisser queria ser goleiro? Pois é, e o pai queria que ele fosse pro exército, vai vendo. Ainda bem que nada disso deu certo, ele acabou virando aí o guitarrista da maior banda do Brasil, e digo mais, uma das mais influentes do mundo. Hoje, a história de Andrés Kisser do Sepultura, no Cada Caso, um Caos. Andrés Rudolf Kisser nasceu no dia 24 de agosto de 68 em São Bernardo, São Paulo. Já a família veio lá das Europa, o pai era alemão, a mãe eslovena. Ela veio para o Brasil com os pais no final dos anos 40, bem pequenininha ainda, a certidão de nascimento. Para você ter uma ideia, tem lá o carimbo com a suástica nazista, porque ela nasceu meses antes da Segunda Guerra terminar. O Andrés cresceu no meio ali de uma enorme mistura musical, né, ouvindo de um tudo com a família. Tinha desde Beatles e Bee Gees, né, passando por Clara Nunes, Martinho da Vila, Elis Regina, e aí tinha uns Beethoven ali, uns Mozart, até Tonico Tinoco, assim. E as irmãs do Andrés tocavam piano, super musical a família. A mãe acordeon e o avô cantava assim igual que nem um canarinho, além de apavorar na viola. Já ele tinha uma outra paixão, o futebol. São Paulino, daqueles vermelho e branco, não é nem roxo, desde moleque. Viu o tricolor jogar no Morumbi pela primeira vez quando tinha 7 aninhos e desde então falou, cara, é isso que eu quero ser goleiro. Aliás, parabéns, hein, Andrés, pela Copa do Brasil aí. Até que num belo domingo tava lá o Andrés assistindo o Fantástico, comendo bolinho de chuva, quando entra um comercial do show do Alice Cooper em São Paulo. A cara pintada ali, aquela cobra no pescoço, toda aquela atmosfera sinistra que você tá vendo aí, ó, impactaram o pequeno Andrés. Com 12 anos, ele resolveu abraçar o lado musical da família e começou a arranhar os primeiros acordes no violão da avó, que ele tem guardado, inclusive, até hoje. Da hora, né? Mas a virada de chave definitiva veio uns anos depois, durante um show do Kiss, em 83, no Morumbi. Ver os caras ali com aquela tinta na cara, né, tocando no estádio do time do coração dele. O Andrés falou que foi insano, que mudou a vida dele, e é por causa disso que ele tá até hoje aí na música. Quem não curtia muito essa ideia era o pai, que queria a carreira militar pro filho, né? Apesar disso, ele foi o primeiro aí ver o Andrés tocar na escola com a primeira banda Esfinge. Só que ele, por 86, tomou uma bomba, mudou de escola e a banda acabou. Tudo ao mesmo tempo, assim, mal sabia que os deuses do metal estavam planejando. No mesmo ano, o Andrés colou no show de uma bandinha aí de BH, Sepultura, um nome assim, né? E aí conheceu uns menininhos lá chamados Igor e Marcos Cavaleira. A ideia bateu tão forte que pouco menos de um mês, assim, tava lá o Andrés passando suas férias com os caras em Minas Gerais, acompanhando os ensaios, enfim, tava naquele lifestyle dos caras. Entre um som e outro, ele pegava a guitarra, metia umas jams com o Igor, e isso veio bem a calhar quando o Jairo, né, então guitarrista do Sepultura, acabou saindo umas semanas depois. Mas lembra aquela história que os deuses do metal estavam ali, ó, só de olho com a luneta? Pois é. É cravada, então, a formação clássica do Sepultura com o lançamento do brutal Esquizofrenia de 1987, que eu tenho até hoje em vinil. O Andrés não só encaixou como uma peça de Lego ali na banda, como elevou o nível da brincadeira com toda a sua pegada técnica. Eu lembro dele numa entrevista do Jô também, sei lá, 1812, foi tão legal, no Serginho Gross, gente, tô ficando velha. E eles exploravam um lado mais melódico ali, né, daquela brutalidade. Nessa época, tomavam direto ali da fonte do thrash, né, do thrash metal gringo, mas isso mudou com força depois da primeira turnê internacional deles, onde eles perceberam que quase ninguém lá de fora conhecia o Brasil de verdade, assim, né, era aquele estereótipo, nada a ver, que a gente vive no meio do mato, macaquinho aqui no ombro, né, ossinho no cabelo, bam, pra fazer um peixinho na fogueira e por aí vai. Foi nessas que eles resolveram incorporar mais da riquíssima cultura brasileira ao próprio som, passando então pelo, meu Deus, que disco, a Rise de 91, que eu tenho um autógrafo do Andrés, o absurdo Chaos Audi. O Andrés foi entrando numas de fugir do estilo Malmsteen, né, estilo de arpejos, para focar mais nesse aspecto percussivo que a música brasileira traz. O grunge também influenciou por conta dessa simplicidade visceral, né, e das harmonias dissonantes. Aos poucos ele foi se interessando muito mais pela musicalidade do que pela técnica extrema ali. Foi com essa mentalidade que ele, os caras do Sepultura, fizeram aquele laboratório
laboratório nas aldeias chavantes, né, para compor o icônico Roots de 96. Como muito bem dito pelo nosso amigo querido João Gordo, que também tá por aqui, inclusive ele assistiu o episódio do Cada Caso um Caos com o Andrés na casa dele. Eles são demais. Bom, eles ficaram ali um pelinho de distância para se tornar o novo Metallica. Não só fizeram puta sucesso, como se tornaram referência para geral do mundo. O problema é que junto com o sucesso aumentou a pressão ali, né, do Sepultura, até que tudo estourou naquela famosa e até hoje comentada separação. Ver o sonho ali, né, caindo já era difícil. Agora, a volta por cima foi mais ainda. No processo, o Andrés perdeu a casa dele nos Estados Unidos, tentou abrir uma casa de show em São Paulo, que acabou flopando e perdeu uma grana, assim, louca. Ele contou no podcast do Jean Dolabella, que também nasce outro cara super, ultra gente fina, que não tinha dinheiro, assim, nem pra gasolina. Isso pouquíssimo tempo depois de lotar arenas em volta do mundo. Sabe coisa que a gente não imagina? Pois é, mas acontece com os artistas tudo. Gravaram umas demos com ele na voz, mas o mano da gravadora não curtiu e suspendeu o contrato. A situação só foi dando uma melhorada mesmo ali quando o monstro, outra gente fina, o Derek Green, entrou pra banda depois de uma extensa peneira com vários vocalistas, sendo um deles o Chuck Billy, do Testament. Lembra do Testament? Coisa mais linda. Mas eles foram massacrados por essa escolha, além da chuva de comentários racistas, assim, que lamentavelmente ainda rola nos shows da banda. É surreal. Com o tempo eles foram reconquistando o espaço, né? Depois de lançar vários álbuns de peso, como Kairos, Machine Messiah, sensacional e o maravilhoso, perfeito futuro clássico, que é o Quadra, de 2020. Se consolidaram mais uma vez na cena como os gigantes que são, né? Retomando esse posto que eles nunca deveriam ter deixado. E eu tenho muito orgulho de dizer que o Andrés é meu amigo há muitos anos. Foi na maternidade quando meu filho nasceu. A Paty disse que ele fez questão de entrar na loja e escolher pessoalmente a roupinha que ele deu de presente. É a pessoa que eu mais tenho fotos, assim, porque eu sou muito fã, amiga, mas muito fã, e eu lembro muito dos shows do Sepultura nos anos 90, eu ficava sempre na frente ali do Andrés, eu sabia onde que ele se posicionava, e ficava lá pirando, cantando tudo, e nossa, eu ficava louca que ele tinha um adesivo do Red Hot na guitarra, e naquela época o Red Hot não era uma banda conhecida, só a galera mais ruas ali, ó, a gente é muito tretas. E vou te falar, é um dos artistas mais gente fina do mundo. Bom, infelizmente ele teve que se afastar dos corres do Sepultura, né, no ano passado, depois que o estado de saúde da esposa, ser humano genial, altruísta, a Patrícia, né, piorou bastante o quadro dela, e ela também, eu lembro muito as nossas conversas assim de DMs, né, ela sempre pensando no outro, né, muitas vezes ela me mandava mensagem falando, você tem aí mais alguma coisa do Nuno que não usa mais? Nuno, meu filho, né, que é desenhista, e aí, tem, daí fazia um catadão, e ela levava para doação, e sempre trabalhou muito com esse universo do câncer, por conta de familiares que passaram por isso também, enfim, uma mulher assim, fora da curva. Apesar desse baque terrível que foi a morte da Paty, o Andrés conta que passou a ressignificar a morte depois disso. Para ele, a morte educa, dá mais sentido à vida, né? Ao dia a dia e ao presente. Você não vai esperar amanhã para dar um abraço, falar um eu te amo para uma pessoa importante. Palavras dele, e concordo total. É nessa ideia que ele encabeça o movimento Mãe Trícia, em homenagem à esposa, né? O objetivo é abrir esse diálogo sobre a morte, que ainda é um tabu gigante, né? No mundo todo. O Andrés é nosso orgulho nacional, uma verdadeira lenda viva aí das 6 cordas, carrega aquela capivara invejável, além do Sepultura, tem seus trabalhos solo, arrebenta com De La Terra, trampa com trilha sonora, tem o programa na Rádio Rock, a gente trabalha junto desde a época que a rádio voltou, ele já estava lá, foi assim o primeiro contratado a fazer um programa na rádio, e continua, isso eu tô falando de 2012, ele tá até hoje lá. Já fez um som com uma cacetada de jogador caro, assim, Biohazard, Korn, Ratos, Anthrax, só pra dizer alguns, né, porque a lista é gigante. Continua estudando violão todo dia, é o rei do Pilates, eu achei tão legal, está sem beber há anos, além de não ter mais ressaca e economizar uma grana linda, melhorou também a sua relação com geral, principalmente com ele mesmo, né, que é o que importa mais, né, a gente é aquela história do oxigênio, primeiro na gente e aí, consequentemente, você consegue ajudar muito mais. Ano que vem, o Sepultura faz 40 anos e a gente torce para que venham mais 200 dessa banda que, além de um orgulho do país, é uma verdadeira entidade do metal mundial, e ninguém melhor para pilotar essa máquina que o nosso Andrés Kisser, um grande viva, esse monstro sagrado, gente fina, paizão, amigo amado, Andrés Kisser. Para falar sobre, sabe quem vai falar sobre Andrés Kisser? Ninguém menos que o próprio, para falar um pouquinho mais sobre essa sua trajetória de ressignificação e, claro, sobre o movimento Mãe Trícia. Fala aí, Andrés Kisser!
Oi, Luca, tudo certo? Pô, prazer participar dessa história, né? A maneira como você conta, todos os detalhes, muitas coisas que as pessoas geralmente não sabem, né? E bom, o movimento Mãe Trícia nasceu da experiência, né? Que eu tive com minha esposa. Ela foi diagnosticada com câncer em janeiro de 2021. Ela veio a falecer em julho de 2022, né? Foi 1 ano e meio de tratamento, de químio, Covid no meio de tudo isso. Foi um câncer muito agressivo e os últimos dias dela foram muito difíceis, né? Os últimos meses, na verdade, né? Foi muito difícil. Mas ela sempre lutou ou encarou, né, a situação de frente, sempre preocupada com todos à sua volta. Até o último momento ela foi ela, né, fazendo piada, enfim, preocupada com todo mundo. E eu percebi que todo aquele processo que eu passei, né, com a Patrícia, da UTI, do hospital, de medicação, né, oncologia, equipe de cuidado paliativo, que eu já sabia o que era porque a Patrícia estudava medicina, né? Então eu já tinha alguma ideia do que era o cuidado paliativo, mas uma ideia bem superficial. Mas o cuidado paliativo ele tem uma amplitude muito maior. Ele pode dar qualidade de vida e dignidade para o final de vida desde muito mais cedo, durante o tratamento, uma doença incurável, né? E é isso que o movimento Mãe Trícia que eu criei depois de toda essa experiência quer falar, né? Ele quer estimular o assunto morte, o assunto eutanásia, testamento vital, suicídio assistido, entre tantas outras coisas que já estão sendo aí em vários países, né? Já são regularizadas, já são utilizadas, já passaram por esse debate em sociedade. Enfim, aqui no Brasil a gente não tem esse costume, eu tenho um certo preconceito, né, de se falar de morte, e eu percebi que a gente pode se preparar muito melhor para esse momento. A Patrícia sempre foi uma pessoa que falava de morte de uma maneira muito leve, muito tranquila. Desde que eu comecei a namorar com ela, ela sempre falava que quando morresse não queria que colocasse no caixão, sem o travesseiro, sem o pijaminha dela, sem a meia, com o cobertor, porque ela não queria passar frio, ela queria ficar bem confortável. E a gente dava risada, né? Falou, pode ser você é louco, enfim. E quando aconteceu, eu percebi que aquilo fez toda a diferença, porque todo mundo, a família inteira, sabia o que ela queria. Então eu percebi que isso tem que ser estimulado, a gente precisa falar, a gente precisa preparar o funeral, tava tudo pago o funeral, né? Inventário também é uma coisa muito difícil, muitas das coisas burocráticas que são feitas no inventário podem ser amenizadas durante a vida, com a pessoa viva ainda. Regularizar um monte de coisa que fica para depois e fica um processo muito mais difícil, né? E a gente precisa falar sobre isso. O movimento Mãe Trícia também organiza o PatFest, né? O festival que já foi feito o ano passado, né? O PatFest 1. Logo depois da morte da Patrícia, ela teve essa vontade, né? A primeira fase da quimioterapia de 2021, ela passou muito bem, apesar das cirurgias pesadas e de todo o processo de quimioterapia. Ela encarou aquilo com uma força sensacional, né? Então ela pediu uma festa, né? Para o grupo Os Hospitais, né, que eu faço parte. É um grupo que leva música para hospitais, para creches, para vários lugares onde as pessoas estão passando dificuldades, né? E a gente alegra, né, e traz a música para esse ambiente que sempre melhora muito, né? Sempre ajuda muito. E ela pediu uma festa, né, com o show dos hospitais. Infelizmente não deu tempo, né? A doença voltou com força total e ela acabou falecendo. Mas quando isso aconteceu, eu fui para hospitais e quis organizar essa festa em homenagem a ela, né? E também quis procurar, sei lá, um movimento ou uma ONG que tivesse ligado aos cuidados paliativos, né? Nós achamos a Comunidade Compassiva no Rio de Janeiro e Minas Gerais, que leva o cuidado paliativo para as favelas da Rocinha, do Vidigal, para as favelas de Minas e alguns outros lugares agora que tem crescido, né, esse movimento. E o ano passado, o PatFest 1, nós conseguimos arrecadar mais de 90 mil reais, né, que foi sensacional, foi uma ajuda muito significativa, né, para o projeto deles. E mais do que ajuda financeira foi trazer isso à tona, né, trazer para a sociedade o que é o cuidado paliativo, quais são os seus direitos, nossos direitos como cidadão. O caso da Patrícia era um caso clássico de eutanásia, né? Eu sei que a eutanásia é ilegal no Brasil, mas eu perguntei, né, por que ninguém fala sobre isso? Por que ninguém traz isso à mesa? Porque seria uma possibilidade para tanta gente aí que está passando necessidades ou passando um período ali no hospital, medicamento, máquinas e todo aquele custo, né? E sabe que não tem chance, sabe que não tem cura, sabe que não tem como sair daquela situação. Então é dar dignidade, dar condições de vida para uma pessoa que tem uma doença incurável, né? Tem muita gente aí que tem doenças gravíssimas, mas que através do cuidado paliativo pode ter uma vida praticamente normal, ir numa festa, curtir um cinema, fazer coisas do dia a dia, né, com a família, com os amigos, e isso dá uma força interior que ajuda, no geral, no tratamento, né? Então, o PatFest esse ano vai acontecer agora dia 25 de outubro, na Áudio, em São Paulo. O PatFest 2, né, estão todos convidados, os ingressos já estão à venda.
venda, na TIC 360, vários nomes já confirmaram. Você pode ir no Movimento Mãe Trícia, na página do Instagram, ou no Pati Festival, que a gente tem uma página no Instagram também, para ver todos os nomes que já estão confirmados, e participe. Além de participar, procure informações, converse com suas famílias sobre esse assunto, estimule esse assunto, né? Porque ele é muito saudável, ele vai unir mais as pessoas, e quando acontecer, o processo vai ficar um pouco mais leve. Né? Eu queria agradecer muito a Luca, que é uma amiga de longa data, por isso, né? por ter feito essa bio, né? Essas informações sobre minha carreira e sobre minha vida. E participem, né? Movimento Mãe Trícia, Pati Fest, dia 25 de outubro, e vamos estimular esse assunto, que ainda é um grande tabu aqui no Brasil, né? Mas que não deveria ser, porque ele é muito saudável, porque essa é a única certeza que a gente tem, vai todo mundo morrer, né? De uma forma ou de outra. Então, por que não se preparar um pouco melhor para esse momento? Né? Um beijo a todos, muito amor, e a gente se vê no Pati Fest. Valeu! Demais, Andrés querido aí, lá da PQP, gravando pra gente, sempre ultra gente fina, com posicionamentos relevantes, um querido. Valeu, Andrés. E valeu também aos nossos membros, Juca Filho, valeu demais, Ricardo Pompeu, José Inácio Horta, Mara Mendonça, Costura da Dea, Eliette Bastos, Elane Barbosa, Tom Miller, Verdade Mundial, Júlio César Silva, valeu demais. Semana que vem estamos aqui pela área novamente, até quinta, e me segue no Insta, Luca89FM. E para atendimento psicológico, lucianasalomão.com.br. Valeu, até semana que vem.